Só que essa é a prosperidade para o casal. Essa sim, o seu marido não terá enquanto ele estiver no adultério. Mas o resultado do trabalho dele é digno. Ele vai receber. Ah, Ivan, mas eu tenho testemunhos, eu já ouvi pessoas de que o marido voltou para casa porque estava falido, porque estava passando necessidade, ou seja, Deus apertou as finanças dele para ele voltar. Sim, isso acontece em alguns casos, mas essa é uma ação de Deus no momento em que Deus entende que é a hora de voltar. E isso não acontece em todos os casos. Existem maridos que voltaram para casa prósperos, sem dívidas, sem nenhum tipo de problema. Tá? Agora, então por que Deus não agiu ainda? Por que Deus não fez? Por que Deus está permitindo? E o meu marido estava feliz da vida, passeando lá com a amante, e eu aqui passando necessidade. Então, essa é a pergunta que você precisa fazer para Deus e olhar para você. E aí vai aqui um conselho. Enquanto você olhar para fora, enquanto você olhar para o seu marido, enquanto você olhar para a amante e achar que toda a responsabilidade está lá fora e não olhar para você e tentar entender o que Deus está falando com você e aonde você tem errado, nada vai mudar. Não existe todo mundo está errado e só eu estou certo. Isso não existe. Eu preciso olhar para dentro de mim. Eu preciso entender onde eu estou errando. Como está o meu relacionamento com Deus. Eu tenho sido uma boa cristã, segundo a Bíblia, segundo Mateus 5, por exemplo. Leia Mateus 5 e veja o que está escrito lá e me diga se você tem sido sal, se você tem sido luz, se você tem dado a outra face, se você tem andado 2 milhas, se você tem entregue a túnica, se você tem ido além do que te pedem, se você tem amado os seus inimigos, se você tem amado o próximo como a ti mesmo. Está tudo lá em Mateus capítulo 5. Como é que está a tua fé? Você tem exercido a sua fé? Você tem crido naquilo que ainda não se materializou, mas naquilo que você crê que existe, pela existência se tornará? Isso está lá em Hebreus capítulo 11. Você tem vivido desta forma? Você tem declarado com seus lábios, com a sua boca, para que a existência se torne real? Assim como está em Gênesis capítulo 1, como Deus declarou da sua própria boca: haja luz, haja terra, haja firmamento entre o céu e a terra. Tornem-se os animais da terra, peixes no mar, haja, haja, haja. Você tem declarado para depois ver como Deus criou o homem e depois pôde dizer que o homem é muito bom, que esta criação ela é muito boa, mas para ver e dizer que é muito bom, antes Deus precisou declarar a existência do ser vivente? Você tem declarado sobre a sua vida o que de fato você crê que vai acontecer? Ou não, você tem reclamado, você tem chiado, você tem dito: ó, coitadinha de mim, ó, meu Deus, por quê, por quê, por quê? Querido, os questionadores não são abençoados. Os reclamões não são abençoados. A bênção vem da gratidão, a bênção vem do reconhecimento, a bênção vem da identidade, de quando eu sei quem eu sou. E se eu sou filho de Deus, se eu sou um ser celestial, eu tenho poderes vindo de Deus, eu tenho o coração divino de Deus, então eu tenho na minha vida as ações de Deus. Jesus Cristo, pouco antes de ascender aos céus, disse: vocês farão coisas maiores do que eu fiz. Por que você não está exercitando isso na sua vida? Por que você não está declarando bênçãos na sua vida? Eu digo na sua vida, porque declarar bênção sobre a vida dos outros é fácil. Eu quero ver você declarar sobre você, sobre a sua casa. O que está faltando para isso?
Abre a boca. Abre a boca e fala. Abre a boca e profetiza. Lembre-se, de uma mesma fonte não jorra água doce e água salgada. A fonte está aí dentro, é você. Da sua boca só pode sair uma coisa. Ou sai bênção, ou sai maldição. Então, querido, ou você reclama, ou você agradece. Ou você abençoa, ou você amaldiçoa. Ou você fala bem, ou você fala mal. As duas coisas não funcionam. Não é de Deus. Então, examine-se a si mesmo. Examine-se. Lá em Josué, capítulo 3 ou 4, não estou lembrando direito, pouco antes de atravessar o Rio Jordão para acessar Canaã, a terra prometida, Deus falou para Josué assim: Josué, diga ao povo que santifique-se, porque amanhã eu farei maravilhas no meio deles. Você quer que as maravilhas de Deus aconteçam sobre a sua vida? Santifique-se. Olhe para dentro de você. Examine-se. Peça perdão dos seus pecados. Mude. Mude o seu comportamento com você, com a sua família e com os próximos. E dessa forma, a gente começa a enxergar um mundo novo e diferente à nossa frente. E aí coisas começam a acontecer. Coisas que estavam difíceis começam a ficar mais fáceis. Situações que estavam amarradas simplesmente desamarram. E as boas notícias começam a chegar. As boas novas começam a chegar. A partir de uma mudança de comportamento. Quando eu deixo de me importar com os outros, começo a me importar comigo e com o que Deus quer de mim. Dessa forma, a bênção e a prosperidade também chegará na sua casa e não ficará apenas com o seu marido. Tá bom?